Que a paz de Deus esteja com todos. Eu sou Yolanda, da Associação Espírita Lauro Machado, e estamos para mais uma palestra sobre o livro Linha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Nós vamos estar estudando hoje a lição 24, no reino interior. Então, como o texto ele é pequeno, nós vamos fazer aqui uma breve leitura, do texto completo, e depois nós vamos estar falando um pouco sobre esse tema. No reino interior, a lição 24. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Está em Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 19. Então, nas cartas de Paulo está esse trecho aí. Se a gente for buscar a carta de Paulo aos Romanos, nós vamos achar esse trechinho aí também, que foi comentado aqui. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, referindo-nos às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda a transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada discípulo possui o seu reino de sentimentos e de raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Neste plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo exterior, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mãos para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interior estará dividido e atormentado sob a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagem ao mal, causados pelos comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com Cristo, jamais conhecerás o desamparo. E aí está, então, esse texto que foi comentado aqui por Emmanuel. E referente a esse texto, nós temos também uma questão no Livro dos Espíritos. É lógico que tem outras questões, Mas nós vamos ver aqui uma das questões que está no capítulo 3º do Livro dos Espíritos, Está no livro 3º, capítulo 12.
perfeição moral, tá? E o item 5, conhecimento de si mesmo. Então, aqui nós vemos uma questão bem interessante que tem ligação com o nosso tema de hoje. Essa primeira questão aqui, 919, ela diz assim: qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Uma questão foi feita e a espiritualidade respondeu então: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, esse conhecimento de nós mesmos vai nos ajudar muito nesta questão que nós vamos estar colocando aqui nesta leitura. Temos também a 919A, que diz assim: compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isto? Então vem uma questão, né? E ela é respondida, e ela é uma questão longa. Então eu peço que, se vocês quiserem ver na íntegra, que vale a pena. Essa questão 919A, ela é bem longa e diz assim, né? Que nós devemos, no nosso dia a dia, fazer assim uma grande reflexão toda noite, toda vez que o nosso dia termine, fazer assim essa reflexão e verificarmos o que nós fizemos de errado, o que nós fizemos que não foi bom, o que nós deixamos de fazer. Então, fazendo essa grande reflexão, nós vamos nos corrigindo de pouco, aos poucos, né? E aí vamos vendo aquilo que a gente não deve fazer mais, aquilo que a gente pode continuar, né? E isso vai ser aos poucos, porque o próprio texto diz que isso é vagaroso e difícil. Então, não vamos ter assim a pretensão de no outro dia estarmos curados das nossas mazelas, estarmos perfeitos. Não vamos pretender isso, porque isso não vai acontecer. Isso aí vai demorar um pouquinho, mas como o próprio texto diz, que nós, na esfera assim social, de sociedade, de humanidade em geral, nós vamos ter muita dificuldade para ver, assim, perceber esta evolução na humanidade em geral. Mas que no nosso condomínio íntimo, um lugar assim onde que nós temos o poder de fazer mudar alguma coisa pelo nosso livre-arbítrio, então aí as coisas podem correr de maneira mais rápida. Depende só de nós, só de nós. Então a pessoa dizer: eu vou começar então, amanhã mesmo já começo a fazer todas essas coisas da maneira que eu aprendi, que deve ser feita, vou fazer as coisas boas, vou fazer a caridade, vou auxiliar, vou amar o próximo. Então, você decidiu, ótimo, tá aí o caminho. Agora a pessoa: não, eu acho que eu vou esperar mais um pouco, agora eu não tenho condições, deixa eu me aposentar, deixa eu isso, deixa eu aquilo, quando vê, desencarna e não fez o que tinha que ser feito. Aí, só na próxima vida, né? Então, vamos ver assim algumas coisas que eu anotei sobre esse texto, né? Que está no livro Vinha de Luz e chama-se No Reino Interior. Está na lição 24. Então, nós temos aí essa carta de Paulo aos Romanos, porque
Paulo, quando estava preso, ele não ficou lá chorando pelas paredes, né? Ele trabalhou. Aí, como ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, os lugares eram distantes, as condições daquela época não favoreciam, então Paulo escreveu muitas cartas aí, que são as epístolas de Paulo, e são várias, cada uma mais linda do que a outra, trazendo ensinamentos maravilhosos, não é? Então eu coloquei assim, devemos ver sempre o lado bom, o lado positivo de tudo, né? Pois até no erro existe uma lição. Nós temos que procurar ter olhos de ver, porque muitas vezes nós não estamos vendo de maneira correta. Nós estamos vendo só a coisa superficial, o lado externo, mas nós não estamos enxergando profundamente aquilo que está acontecendo. Então, ver profundamente e não só o que está no lado externo. No nosso planeta de provas e expiações, ainda existem muitas maldades, mas usemos essas maldades para nos fortalecermos e, quando possível, auxiliemos esses nossos irmãos que ainda estão em desequilíbrio e ainda cometem erros gravíssimos. Nós também cometemos erros todos os dias. Nós também estamos precisando aí de permanecer por mais um tempo nesse planeta de provas e expiações, para que esses sofrimentos, essas coisas que acontecem, esses desafios do dia a dia, possa nos fazer modificar, possa nos fazer amadurecer e que a gente possa se melhorar. Esse é o objetivo. Então, ajudarmos os irmãos em sofrimentos maiores que os nossos. Porque nesta grande escola, que é o planeta Terra, uns vão ensinando os outros. Nós vamos aprendendo juntos. Uns vão mais na frente, outros vão mais atrás, mas todos estão em aprendizado. Muitos irmãos ainda não conseguem entender o Evangelho e, quando entendem, não conseguem praticá-lo. É grande dificuldade na prática do Evangelho. Ainda estamos caminhando e esse processo é muito lento. Cada um conseguirá um dia, pois cada um terá seu tempo de amadurecimento nas provas da vida para a sua própria evolução. Se pensarmos na evolução individual, podemos conseguir grande avanço, pois cada um possui em seu domínio íntimo, onde ele se torna mais fácil operar. Então, nós podemos operar as mudanças em nós mesmos. Se pudermos esforçarmos e modificarmos para o bem, então logo haverá na Terra grande melhora, pois as vibrações que vamos emanar vai modificar o mundo. Então, as ações, pensamentos individuais refletem na comunidade e assim no planeta. Comecemos por nós, se ligando através do pensamento ao nosso Mestre Jesus. Ele que vai nos dar a força para rompermos com as nossas mazelas do passado e renovarmos em espírito, que é essa renovação que nós precisamos. Enquanto estivermos tentando modificar
os semelhantes, pouco vamos conseguir, pois a evolução ela é individual e é intransferível. Nós não vamos conseguir evoluir pelo nosso filho, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo cônjuge. Nós só vamos conseguir evoluir por nós mesmos. Nós vamos poder auxiliar os nossos irmãos, mas evoluirmos pelos outros não vai ser possível. Precisamos nos equilibrar, buscar o esclarecimento, a prática segundo os exemplos de Jesus. É isso. Nós precisamos buscar, praticar tudo que Jesus veio nos ensinar. Vamos praticando de pouquinho. Vamos acreditar que tudo vai melhorar. Vamos pensar positivos, no tempo certo, e que as coisas boas devem crescer a cada dia, pois Deus, nosso Pai, Ele está no comando de tudo e a vida, ela é infinita. A nossa vida é eterna. Então, vamos ter sempre oportunidade, mas nem por isso nós devemos cruzar os braços e ficar esperando. Temos que começar desde já, para que numa próxima existência ou nesta mesmo a gente já comece a receber os benefícios da nossa mudança. Assim, ninguém ficará perdido, todos irão chegar lá. Chegar lá é chegar, numa condição boa de elevação. Vamos então auxiliando, como o Mestre nos ensinou, amando, servindo, e vamos colaborar com os nossos irmãos e conosco mesmo, porque quando nós fazemos o bem para o nosso próximo, é nós que estamos auxiliando. Estamos melhorando a nossa vaidade, o nosso orgulho e todas aquelas coisas que nós trazemos que não são tão boas. Então, desenvolvendo as nossas qualidades, nossos talentos, tendo sempre a certeza que não estamos sozinhos. Deus está sempre segurando as nossas mãos, nos dando força. Jesus, nosso Mestre, está sempre ao nosso lado, nos amparando, e toda a espiritualidade maior, torcendo pelo nosso progresso, pela nossa evolução. Não vamos deixar passar essa oportunidade bendita dessa reencarnação. Vamos começar desde agora. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos também, no capítulo 10 do Evangelho, bem-aventurado os misericordiosos, temos no item 9 o argueiro e a trave no olho, que diz o seguinte, que nós costumamos ver o argueiro no olho do outro e não vermos a trave no nosso olho. Então, essa história de buscar sempre ver os defeitos dos outros e não olhar para dentro, não olhar para nós mesmos, isso é um grande erro. Nós estamos perdendo aí a oportunidade de nos melhorarmos. Se cada um buscar retirar a trave do seu olho, através de servir com amor, ao invés de julgar, logo todos estarão de olhos abertos. Todos receberão as bênçãos de Deus e vamos ver aí uma grande evolução, mas temos que evoluir individualmente, porque se cada um evoluir, então a sociedade, a humanidade vai evoluir também, e assim que nós vamos chegar todos um dia aos pés do Altíssimo, nos transformando aí em anjos, arcanjos e etc. Mas começa tudo isso no nosso reino interior. Então, agradeço a todos, graças a Deus e muito obrigado.